os dias agrícolas. O campo tomou uma dimensão muito grande, porque a relação entre o local e o geral está se modificando, já está se mediatizando, né? E efetivamente isso tem proporcionado uma mudança das práticas sociais, né? Então, as práticas usando das atividades é um trânsito entre as mídias convencionais e digitais. Nós estamos transitando por isso, né? A gente, de certa forma, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo assim, tipo a questão do jornalismo, né, que foi iniciado. Antigamente as pessoas tinham espaço do leitor e o jornal, e que era extremamente irregular, né? Então todo que mandasse alguma coisa podia ser publicado, que tinha um espaço muito reduzido, e tinha alguém para poder escolher o que vai pontuar nesse sentido. Com os jornais online, todo mundo está participando, então você tem um momento bem efervescente, baseado na ideia de participação e colaboração, e que deve ser tensionado. Então, as práticas que são desenvolvidas, que são, de certa maneira, sugestivas de cada atividade, devem ser elementos mobilizadores para desenvolvimento de outras práticas, de outras atividades e etc. E há outras possibilidades, principalmente na questão da internet, né, das redes sociais. Hoje, se você chegar em qualquer lugar, aliás, esse negócio de Facebook, né, em diversas instâncias sociais estão utilizados. Por isso é utilizado, os jovens, os nativos, aliás, começou com os nativos, as igrejas estão sendo utilizando o Facebook, né, as instâncias religiosas, as instâncias esportivas. E por que a educação não utilizar essas redes? Já que, haja vista que os alunos já têm acesso a isso, você tem possibilidades de criar grupos de estudos, né, utilizando o Facebook. Né? O Orkut está sendo modificado porque ele perdeu um espaço muito grande com a questão do Facebook. As pessoas não estão tentando ter mais o Orkut, né? E o Twitter também. Né? O Twitter é outro dispositivo extremamente interessante. Você só pode colocar mensagens curtas, com 150 caracteres, e efetivamente você tem um contato. E a ideia, basicamente, você tem uma síntese de pensamento, de produção, e que aquilo ali tenha um volume muito maior do que você colocar textos grandes, no caso do blog. Na verdade, o Twitter é um microblog. Né? Então, essas possibilidades, elas são extremamente importantes. Né? Então, do caderno às redes. O que são as redes? O que é uma rede? O que é rede? Na verdade, esses termos estão passando por um processo de codificação, que a gente chama de comunidade virtual. Mas se imaginar de comunidade virtual, a ideia de comunidade, como sociológica, são, né, grupos de pessoas num local só, num tipo de solidariedade, etc. Quando surge a internet, quando surgem agregações sociais, um autor chamado Howard Hegel, que diz assim, que a comunidade virtual são agregações sociais que existem na rede em busca de interesses comuns. Só que a ideia de comunidade, ela começou a ser modificada, ser questionada pelo fato de que tem pessoas que entram ali e não postam nada, só vêm uma matéria e vão embora. Não pode se achar o nível de uma comunidade. Então, surgiu e houve um trânsito nesse cenário, e aí as redes sociais, a ideia de rede, a ideia de participação e colaboração. A ideia de rede é basicamente isso. Né? Participação e colaboração. Então, você tem no Facebook, por exemplo, tem pessoas que estão participando, acessando a tua foto, você colocou lá, o material, o texto, o pensamento do autor, né? Estão colaborando, estão trocando informações, etc. Então, essas redes, elas são bastante visitadas pelos nativos digitais. Lembra que a gente tinha falado segunda-feira? Que são essas pessoas, esses alunos que nasceram cercados por essa tecnologia digital.
e que vê aquela máquina fotográfica do filme, ou então fotografias impressas, quadros, etc., com mídias antigas, convencionais. Então, hoje a criança, o jovem, ele trabalha com diversas janelas ao mesmo tempo. A gente tem dificuldade, eu tenho dificuldade às vezes, em estar fazendo uma coisa e vou usar e fecho a janela. Esse trabalho não tem. A criança, às vezes, eu conheço uma criança de 7 anos, professor, que ela fica lá no Punch, que é aquele aplicativo de você pintar, copiar, ao mesmo tempo ela está no Google e está ouvindo música, e trabalha com diversas janelas ao mesmo tempo. E é importante, por exemplo, que as atividades possam ser bastante diversas, na construção de blog, a construção de uma página da produção de conhecimento, que você possa ter diferentes mídias, porque você vai criar uma certa mobilização por parte desse público dos nativos, e que inicialmente começar a ver a rede como um ponto de entretenimento, e eu digo a vocês, tá, os dados que os maiores usuários do Google são brasileiros, o YouTube também é campeão de acesso, mesmo com a internet de conexão ainda com muita dificuldade, porque no Brasil a nossa banda larga não é tão larga assim, não sei nem se tem banda, quanto mais banda larga, E aí, em relação a outros países, no entanto, o Brasil fica atrás de países como Inglaterra e França, no que diz respeito, basicamente, ao uso de bibliotecas virtuais. Perceba, quer dizer, entretenimento você tem muito acesso. Então, se tem muito acesso a entretenimento, vamos criar, de certa forma, possibilidades para que o aluno possa acessar isso. Como? Do MEC por falta de acesso. Muitas páginas dos repositórios pouco visitadas. Por quê? Porque fica aquela coisa da foto do Facebook, do vídeo lá no YouTube. Quer dizer, a gente tem a chance de criar a possibilidade de usar esses aplicativos, esses dispositivos interacionais, de uma forma muito peculiar para o processo educativo. Bom, nessa relação, os ativos eles têm produzido o conhecimento e têm feito circular o conhecimento. A produção e circulação do conhecimento é uma coisa muito distante. Vocês viram, por exemplo, vocês conhecem a música do Michel Teló? A música do Michel Teló já foi produzida, foi feita em outro ambiente que não é internet, e que migrou para a internet, e foi ressignificada, e já fizeram músicas evangélicas em vídeos, música gospel, e aí fizeram adaptações em diversas naturezas, muitas vezes também com certa forma, com a gozação, para a questão política e etc. Então você percebe que é uma disseminação muito interessante na questão das redes sociais, dos dispositivos que existem na rede e que a gente deve aproveitar. A música não, a música é de uma fanqueira e um outro rapaz da Paraíba. Acho que da Bahia ele tocou a música, tem uma coisa nesse sentido. Não que a gente deve chamar, como tem gente, o que a gente deve justamente chamar a atenção é que certos objetos que são criados na sociedade, ou potenciados por algum tipo de violência, eles são facilmente produzidos e circulados na rede. Eles conseguem fazer isso de uma forma muito positiva, interessante. Pois não. No local, as pessoas passam o dia inteiro, dormem, só acessando a internet, chamar a internet, passam o dia todo, e eles ficam criando blog, pensando, parceria interessante, porque
para esse tipo de público, que eu já acho uma doença, né? Uma patologia de ficar o dia todo na internet. A internet, assim, a internet é uma possibilidade de teste. Eles ficam lá e na mesma eles ajudam, vai chegando as pessoas que não sabem, eles vão ensinando. Um processo assim, de inclusão digital, né? Agora, a minha preocupação, por exemplo, do uso dessas tecnologias é que elas sejam um fim em si mesmo. Né? A vida é muito mais do que um computador. Né? Eu me recordo que quando eu era garoto, a gente brincava na rua. Aí, com o aumento da violência, a gente começou a brincar dentro do prédio, tudo cercado. Hoje a gente já está dentro do quarto brincando. Mas a gente precisa brincar de furapé, de pipa, de mexer com livros, fazer telefone sem fio, uma série de situações. Né? Então a internet é importante, a gente tem que usar, tem que trabalhar, mas a gente não pode deixar de considerar a nossa vida. Né? Pois não. Você vê que são as coisas, né? Bom, e aí surgiram diversas plataformas de mídia, né? E permitiram convergências midiáticas. Essas convergências são convergências de diversos tipos de dispositivos, por exemplo, tem imagem, som, texto, hipertexto, mesma plataforma. Né? Por exemplo, quando você usar uma plataforma de mídia educacional, lá você tem possibilidade de som, imagem, texto, etc. Numa mesma plataforma de mídia, você reúne diversos tipos de linguagens, que foram linguagens gestadas em um outro momento convencional, como a voz, a escrita, o hieroglifo, né? Para um outro tipo de plataforma, que ocorreu um processo de convergência de mídias e de conteúdos. Né? A ideia daquela, a metáfora do telefone sem fio, lembra o telefone sem fio? Você diz uma coisa e o outro vai passando para o outro, fica dando informação. Essa lógica é a lógica utilizada na rede. Você põe uma informação e a informação ela vai tomando, né, uma dimensão, uma circulação muito grande, ou seja, o conteúdo